Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César, este é o Leituras do César e hoje nós vamos falar do livro Ficções de Jorge Luis Borges, escritor argentino muito conhecido. Como eu não falo espanhol e como nós estamos no Brasil, eu vou falar o nome dele como a gente costuma falar no Brasil mesmo, que é Borges, Jorge Luis Borges. Essa edição que eu tenho em mãos é aquela super conhecida no Brasil, da editora Companhia das Letras, com a tradução do Davi Arrigucci Jr. E, na realidade, aqui a gente tem a compilação de dois livros de contos diferentes. O primeiro deles é O Jardim das Veredas que se Bifurcam, de 1941, e o segundo deles é Artifícios, de 1944. Então, são dois livros aqui em um, que foram compilados com esse título de Ficções. É um livro muito curto, essa edição tem um pouco mais de 150 páginas, 160 na realidade. Fiquei surpreso de saber, aí pelas veredas da internet, pelas veredas dos booktubers da vida, que esse livro é considerado um livro mais difícil de ser lido, que as pessoas costumam achar esse livro mais complexo de ser lido. E eu entendo porque que as pessoas costumam ter esse pensamento, porque é um livro que poderia ser resumido numa única palavra, que é labirinto. A ideia de labirinto está colocada de maneiras muito diferentes em vários contos. O Borges concebe a vida como um grande labirinto e a literatura também como um grande labirinto dessas veredas que vão se cruzando ao longo da história. Então, vários autores vão se bifurcar com outros autores, as referências elas vão se bifurcando, elas vão se encontrando ao longo do caminho, elas se separam, elas se diferenciam, elas se assemelham. Então, esse texto, o texto do Borges, os contos do Borges, eles classificam por uma coisa que a gente chama de metalinguística. Eles são textos que falam sobre a arte de escrever, sobre a literatura, sobre o papel da literatura, e ele esboça uma visão bastante particular da literatura. Ele é um escritor bastante culto e ele é um escritor que vai se abrindo muito a partir da sua concepção de literatura. Foi um homem que se dedicou à literatura desde muito cedo, ele era fluente em inglês, ele até tem alguns textos de análise da literatura inglesa e americana, ele era muito afeito à literatura de língua inglesa, mas também à literatura em língua espanhola e outros idiomas, mas mais particularmente da literatura inglesa. E ele usa todas essas grandes referências, referências muitas vezes literárias ou filológicas, nos seus textos, e isso faz com que a leitura, apesar de os textos serem muito breves, muito curtos, eles podem causar um certo estranhamento no leitor, porque o leitor começa a ler e ele percebe que ele não está diante da estrutura de um conto comum. Um conto geralmente é mais narrativo, ele tem uma narrativa, ele tem personagens que vão fazendo determinadas ações, e aqui a gente tem um pouco isso em alguns contos, não todos, mas alguns deles a gente tem um pouco essa estrutura narrativa, mas você percebe que a intenção do autor ela é muito mais metafórica. Os textos em si eles são descrições um pouco mais metafóricas, e a dificuldade da metáfora é que, a depender do leitor, se o leitor não tem as mesmas referências que o autor, elas podem passar despercebidas. Mas isso não faz com que a leitura em si seja impossível, Você não precisa de um grande repertório literário. Você pode até ficar bastante surpreso com a quantidade de informações, que ele mistura, informações ficcionais ou informações verdadeiras, que a princípio fazem com que a leitura pareça um trabalho muito mais difícil do que realmente ele é. Uma coisa que é bastante interessante, um dos contos da segunda parte desse livro, que se chama A Morte e a Bússola, é quase no final do livro, é um dos últimos contos do livro. Ele quase que faz uma brincadeira a respeito da superinterpretação da vida, e da literatura em si. A gente tem a narrativa de um assassinato, de uma série de assassinatos que ocorrem numa cidade, e o detetive que está responsável por identificar quem é o assassino
começa a buscar as referências que são utilizadas pelo assassino, porque ele está convencido de que aquilo é um assassinato que tem um significado maior, que tem um propósito maior do que simplesmente matar pessoas numa sequência. Na verdade, a pessoa tem um propósito quase religioso, né? Como a gente vê às vezes nos filmes em que a gente tem assassinos em série que acham que estão cumprindo um determinado ritual. Aqui a gente tem esse detetive que está sendo obcecado por essa ideia e que no final ele tem uma espécie de frustração das suas expectativas em relação à natureza de fato daqueles crimes. E isso talvez é quase como se fosse uma metaforização do leitor desse livro, que vai lendo os contos e vai buscando significados maiores neles. Ele pega as referências, olha, ele fez essa referência aqui nesse conto, depois ele fez a mesma referência no conto seguinte. Então a gente começa a querer usar isso como indício para a gente tentar interpretar o livro de uma forma maior. E, na verdade, isso não precisa ser feito, né? Por mais que o autor esteja construindo dentro desse livro um arcabouço de referências internas, não é necessário que você fique buscando, que você fique se matando para tentar entender, assim, encontrar o santo graal dentro desse livro, né? Não tem nenhum santo graal escondido aqui nesse livro. Eles são apenas narrativas que, sim, elas têm uma certa unidade, que elas têm referências em comum, mas são contos, são narrativas, são textos literários como qualquer outro. Então, eles devem ser lidos como tal. Então, não se assustem com esse livro. Peguem, leiam, leiam com calma, leiam com atenção, repitam os contos, retomem contos se for necessário, mas, sim, se divirtam com a leitura, aproveitem a leitura. Eu acho que é mais ou menos isso que eu consigo dizer para vocês. Bom, como eu já mencionei, uma figura muito importante nesse texto, nesse livro, é a figura do labirinto. O labirinto é a grande metáfora que está sendo exposta aqui em diversas frentes. Numa delas, a gente está tratando do próprio fazer literário, né? O que significa escrever um livro, né? Se o livro ele se encerra em si ou ele depende do seu leitor para ser completado. Será que dois autores diferentes, se escrevessem exatamente o mesmo livro, a obra de cada um deles seria a mesma obra ou eles seriam obras diferentes? E isso é muito interessante. Eu acho que ele coloca essa questão num conto que se chama Pierre Menard, autor do Quixote. Pierre Menard é um autor, eu presumo, ficcional, cujo desejo é escrever o Dom Quixote no século XX. E aí você se pergunta, ele vai escrever uma releitura do Dom Quixote? Ele vai escrever uma sátira do Dom Quixote? Ele vai escrever como seria um Dom Quixote no século XX? Não, ele quer escrever o próprio Dom Quixote. Ele vai usar a mesma linguagem do Cervantes e ele, em suma, vai usar as mesmas palavras do Dom Quixote. Então é mais ou menos como se ele pegasse e copiasse o Dom Quixote, mas ele quer lembrar tudo isso tirando da cabeça dele. E a pergunta que ele se faz é: será que Miguel de Cervantes, no início do século XVII, escrevendo uma obra com o castelhano da sua época, tratando de um personagem da sua própria época que é viciado em novelas de cavalaria e que resolve, entregue a sua própria loucura, sair pela Espanha vivendo aventuras e numa tentativa de buscar honra, ou um mesmo livro com as mesmas palavras escritas no século XX por um autor espanhol que provavelmente vive num mundo muito diferente do mundo de Miguel de Cervantes, mas que usa a mesma linguagem do século XVII, que trata de um personagem de 300, 400 anos atrás, que enlouquece e que sai vivendo aventuras pela Espanha. Será que esses dois seriam livros iguais ou seriam livros diferentes, apesar de terem as mesmas palavras? E a resposta do autor, a meu ver, pelo que dá a entender, é que seriam livros diferentes, porque apesar de terem as mesmas palavras, a maneira como eles seriam interpretados pelo autor
seria muito diferente. Miguel de Cervantes usava uma linguagem que era própria do seu tempo. Pierre Menard, no século XX, está emulando uma linguagem do passado, e aquilo parece, de uma certa forma, algo mais sarcástico, algo mais irônico. Ele está falando do passado, ele está falando de um personagem que viveu há muitos anos atrás. Então, a interpretação que nós, como leitores, daríamos dependeria muito de a gente saber, em suma, quem é aquele autor, o que ele está, na verdade, pretendendo com aquela obra. Vejam, portanto, que a interpretação da obra, de acordo com Borges, é muito mais além da figura do próprio autor. Ele envolve questões que são atinentes ao próprio leitor. Você, como leitor, a sua leitura de uma obra vai ser diferente, daquilo que o próprio autor, porque você não vive no mesmo contexto dele, muito provavelmente. Então, ler aquele livro vai ser uma experiência diferente para cada um. Ler a Odisseia para uma pessoa lá do século XII não é a mesma coisa que para nós, no século XX, ler a Odisseia. São experiências completamente diferentes. Então, a questão é, será que a obra se esgota na própria intenção do autor? Não, na verdade não. Esse é o grande ponto que o autor está colocando aqui, e essa é uma das razões pelas quais você não deve se furtar de ler esse livro, Não fuja desse livro, Leia com o coração aberto, porque o que o próprio autor está dizendo é que você é plenamente capaz de entendê-lo, Você não precisa entrar na mente do autor para entender o livro. Você pode ingressar nesse labirinto que ele está colocando aqui e perfeitamente se deliciar com esses contos, interpretá-los à sua maneira, usar as suas próprias referências para tentar extrair algum significado desses contos. Olha só que interessante como ele conclui esse conto do Pierre Menard. Ele diz assim: pensar, analisar, inventar não são atos anômalos, são a respiração normal da inteligência. Glorificar o ocasional cumprimento dessa função, entesourar antigos e alheios pensamentos, recordar com incrédula estupefação que o Doctor Universalis pensou, é confessar nossa languidez ou nossa barbárie. Todo homem deve ser capaz de todas as ideias e entendo que no futuro será. Vejam que essas ideias que você, como leitor, é capaz de formular, elas dependem desse ato de pensar, de analisar, de inventar. Então, a leitura em si é um ato também de invenção, é um ato criativo, tanto quanto é a escrita. Ler é um exercício do pensamento, é um exercício da imaginação, é um exercício da análise, e isso também é um ato criativo. Por meio da sua leitura, você também cria a obra, você desenvolve o pensamento, você desenvolve a sua própria inteligência. Isso é um ato super importante. Então, o que o autor, entendo, está colocando aqui é jogar um pouco a responsabilidade da leitura para o próprio leitor, fazer com que o leitor ele confie na sua própria capacidade de formular julgamentos a respeito de um livro, de maneira autônoma, de maneira criativa também. Portanto, o que eu posso dizer para vocês é que peguem esse livro para ler. Eu gostei muitíssimo, é um livro que eu tenho certeza que eu vou querer ler outras vezes, e cada vez que eu ler esse livro eu vou começar a pegar novas referências, eu vou começar a prestar atenção em trechos que talvez hoje eu não tenha dado atenção, porque esse é, digamos assim, o milagre da literatura. A literatura permite que você extraia dela não apenas um único significado, mas às vezes é um significado que é muito particular seu, é muito circunstancial seu. Se você ler determinados livros em determinados momentos da sua vida, aquele livro vai ter um significado e um peso diferente daquela mesma leitura em outras circunstâncias. Esse livro é um ótimo acesso à literatura de Jorge Luis Borges. Eu espero que vocês tenham se animado para ler. Eu também quero ler um outro livro dele, chama o Aleph, que é um dos mais famosos dele também. Então, em breve, talvez a gente vá ver aqui nesse canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço a vocês humildemente que deixem um like de vocês. E, se possível, inscrevam-se no canal também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.